Estamos caminhando mais um pouquinho na nossa série, explorando os evangelhos e os encontros que vários indivíduos têm com Jesus, extraindo as lições que a gente pode aprender disso. E hoje nós vamos passar rapidamente por um episódio que é um episódio conhecido, que tem um desfecho um pouco diferente daqueles que a gente estudou até aqui. Porque o relato do jovem rico termina com um rapaz indo embora, ignorando aquilo que Jesus diz, virando as costas para aquilo que Jesus diz. Então é um encontro que não termina com uma cena feliz, como a gente geralmente está habituado. Na semana passada, quando a gente terminou nosso estudo sobre o endemoniado gadareno, a gente já viu uma rejeição por parte dos moradores da cidade ali. Mas agora a gente olha para um indivíduo que tem interesse nas coisas de Deus, tem interesse em ter a vida eterna, procura Jesus, reconhecendo que Jesus tem uma mensagem vinda de Deus, tem alguma relevância ali no que ele vai falar. E quando ele tem contato com essa mensagem, ele rejeita. E isso acaba sendo a realidade de muitas pessoas que a gente conhece e que a gente interage. E o que chama a nossa atenção, em especial nesse relato, é a posição desse jovem, porque, de fato, a Bíblia nos apresenta ele como alguém rico, como alguém de muitas posses, como a gente vai ver. E existem pessoas ricas, pessoas de posse, que têm algum tipo de interesse por espiritualidade, têm algum tipo de respeito e tem uma visão assim um pouco vaga, mas ainda assim verdadeira sobre quem é Jesus, sobre o papel dele, mas muito distante e tal. E uma dessas pessoas que não é crente, até onde eu sei, mas que recentemente expressou esse interesse em coisas de espiritualidade e tal, foi o Elon Musk. E a gente sabe que ele é o bilionário lá, né, que manda foguete para o espaço, traz foguete de volta, coloca chip na cabeça dos outros, né? A gente sabe, a gente conhece um pouco das excentricidades do cara que comprou o Twitter, mudou o passarinho por um X, tudo super sem graça, enfim. Mas esse homem, ele, não sei o porquê, o que levou ele a isso, ele deu uma entrevista, participou de um bate-papo um tempo atrás, você pode encontrar esse bate-papo na internet, e as pessoas falam com ele sobre Jesus e tal. Em determinado momento, eles falam, você quer aceitar Jesus e tal, alguma coisa assim, só que fazem isso de um modo bem descuidado, não são muito zelosos pelo modo de apresentar o evangelho e tal. E aí ele dá uma resposta genérica, assim, no meio dessa resposta ele fala, olha, eu espero que Jesus seja verdade, eu sempre quis ser salvo. Então você vê que ele tem um interesse, ainda que superficial, ainda que não muito claro, ele reconhece que Jesus não é qualquer um, ele reconhece que tem algo diferente ali, ele reconhece o valor, talvez moral, alguma coisa assim. E ele, apesar desse interesse todo, apesar dessa aparente afinidade com esses valores e tal, ele nunca se mostrou cristão, nunca assumiu ser cristão, apenas uma coisa distante mesmo. Mas os paralelos entre o que o jovem rico experimentou, viveu, e o que o Elon Musk aparenta viver aqui é muito interessante. Porque você tem alguém que tem uma percepção da necessidade de salvação, do papel, da importância de Jesus, ainda que de modo superficial, mas não vai adiante nisso. Fica travado nisso. É algo que fica só realmente na superfície. É algo que não se torna pessoal e não transforma a vida dele. Então a gente olha para pessoas como essa, com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, e a gente vê essa cena se repetindo. Mas eu lembrei dele porque é um episódio que a gente poderia talvez colocar o rosto do Elon Musk em algum grau no rosto desse camarada que aparece aqui. Porque é um ricaço que, apesar de ter algum interesse superficial, ele não se afirma como cristão. Vocês podem ver depois da entrevista, não vou colocar aqui, mas vocês podem procurar depois no YouTube. Mas quando a gente olha para o relato do jovem rico, você tem o mesmo relato contado nos 3 evangelhos, né, os evangelhos sinóticos, igual aconteceu com o endemoniado gadareno. A gente vai estudar em especial o relato que está lá em Lucas 18, vocês já podem abrir na Bíblia então. E o que a gente percebe nesse relato é que existem 2 perspectivas sobre a salvação.
Esses dois relatos, eles respondem à pergunta como alguém pode ter a vida eterna. Essa é uma pergunta que vem sendo repetida, na verdade, porque nós já vimos isso com Nicodemos, nós já vimos isso com a mulher samaritana, como ser salvo, como ter a vida eterna, é do interesse das pessoas, e os evangelhos respondem a isso. É algo que as pessoas buscam, é algo que nós buscamos um dia. Como que eu posso me aproximar de Deus? Como que eu posso ser salvo? Como que eu posso ter a vida eterna? E nesse relato, a partir do que o jovem rico diz, pergunta, responde, e a partir do que Jesus explica, a gente percebe que existem duas perspectivas sobre a salvação, uma correta e uma errada. Uma que de fato salva e a outra que no máximo dá algum engano, um conforto temporário, alguma coisa que não é substancial. A primeira perspectiva é a perspectiva do jovem. Ou seja, como esse jovem espera de algum modo ter a vida eterna, o que ele espera fazer, ele vai atrás de Jesus esperando algumas respostas, e é uma perspectiva de um interesse limitado. É um interesse que é parcial. Esse jovem, ele, assim como eu falei do Elon Musk, ele reconhece algumas coisas, ele fala coisas verdadeiras, tem preocupações ali legítimas, mas na hora que Jesus fala, olha, o formato é assim e é integral, ele dá um passo para trás e fala, não, se é assim, então eu não quero. Porque eu estou disposto a ir até tal ponto. Daqui para frente, eu não quero ir mais. Por isso que é um interesse limitado. Vai até determinado ponto. E isso não salva. Isso não leva à vida eterna, não conduz à vida eterna. Em contraste com a segunda perspectiva que é apresentada pelo próprio Jesus, que vai conduzindo toda essa conversa e mostra para nós que a salvação envolve um compromisso integral, não limitado, não parcial. O salvo, ele não vai até determinado ponto na sua aproximação de Deus. Ele se joga na sua aproximação de Deus. Ele vai de corpo e alma, ele entrega todo o seu ser a Deus integralmente. Coloca Deus como prioridade suprema. Isso é ser salvo. Isso é ser alguém que tem a vida eterna. Diferente do que o jovem faz. Então vamos olhar aí para o texto, ver essas duas perspectivas. É bem facinho de você percebê-las aí. É um relato simples, tem alguns destaquezinhos que eu quero fazer aqui com vocês, mas a gente vai explorando aí. Então Lucas 18, versículo 18. Prestem atenção aí o que diz. Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém que ha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Bom, se você olhar aí os versículos anteriores do versículo 18, especialmente o 15, você vai ver que é aquele episódio em que Jesus fala sobre as crianças. E muitas pessoas olham para esse texto pensando que Jesus está ensinando que as crianças, só por serem crianças, são salvas. Porque Jesus fala, né? Porque das crianças é o reino de Deus. E depois ele diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus não está falando aqui que a gente tem que se tornar crianças e que toda criança é automaticamente salva. O que Jesus está falando é da postura de uma criança. Tanto que ele fala que é se tornar como uma criança. Ou seja, alguém que depende inteiramente dos outros, especialmente de Deus, e que não tem nenhuma confiança em si próprio. Alguém que é integral, alguém que é sincero no seu compromisso, alguém que depende da outra pessoa. E agora o evangelista Lucas vai ilustrar para nós isso a partir do exemplo de um jovem rico. A partir do exemplo de alguém que não é como uma criança. A partir do exemplo de alguém que não depende exclusivamente de Deus,
mas de algum modo tenta ali obter a salvação por algum esforço próprio e que não tem um compromisso integral, que não se entrega de modo integral, mas que faz isso com algumas ressalvas. E então essa pessoa, evidentemente, não tem a vida eterna, não recebe a salvação. Então vamos caminhar aí por esses dois pontos para a gente ver essas duas perspectivas. Em primeiro lugar, você tem aí o jovem que tem um interesse limitado. Em Lucas é dito que esse certo homem de posição pergunta a Jesus. A gente precisa primeiro traçar o perfil desse rapaz. Quem era esse Elon Musk ali de Israel ali, né, do primeiro século? Em Mateus 19, vocês não precisam abrir, mas eu vou mencionando os textos paralelos aqui, para a gente colher mais informações. Em Mateus 19, nós lemos que ele era jovem. Provavelmente ele tinha ali na faixa dos seus 20 e poucos anos, 24, 25 anos. Então ele era jovem. Né? Então se você tem essa faixa, parabéns, você é um jovem. Tá? Era mais ou menos essa idade aí que ele tinha, provavelmente. Quando o texto fala aqui que ele era de posição, a ideia é que ele era alguém influente. Ele era um líder. Talvez ele fosse líder da sinagoga, de uma sinagoga, ou algum tipo de líder ali da região. De algum modo, ele era alguém influente. É isso que Lucas está falando aqui pra gente. No versículo 23, que a gente leu, fala que ele era riquíssimo. E o texto de Mateus, quando fala o paralelo desse riquíssimo, fala para nós que ele era dono de muitas propriedades. O cara era um fazendeiro, sei lá, o cara era um rei do gado, o cara tinha muito dinheiro, o cara tinha muita grana, ele era riquíssimo, ele era dono de muitas propriedades. Se vocês depois lerem em casa o relato de Marcos, vocês vão ver a disposição desse homem. Porque aqui em Lucas é dito para nós que um homem chegou e perguntou para Jesus. Mas Marcos dá um detalhe a mais. Marcos fala que esse homem chegou correndo diante de Jesus e se ajoelhou diante dele e então perguntou. O que mostra que ele era um homem especialmente interessado naquilo que ele estava perguntando. As questões da vida eterna, as questões espirituais, eram algo que chamavam a atenção dele ao ponto dele ir correndo para Jesus, reconhecendo que Jesus era e perguntar isso para Jesus. Isso mostra o interesse sincero desse homem. Não era uma falsidade, não era uma hipocrisia, não. Ele realmente queria saber como ele poderia herdar a vida eterna, que é o que ele pergunta aqui. Então esse é o perfil desse homem. É alguém rico, muito rico, é alguém que tinha influência e é alguém interessado, é alguém sincero nas questões espirituais. E ele chega então para Jesus e pergunta, ainda no versículo 18, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Se você olhar aí os versículos, você vai ver que a pergunta que está no versículo 18 é sobre herdar a vida eterna. E lá no versículo 30, qual é a última palavrinha que aparece aí? Vida eterna, ou seja, vida eterna é o assunto desse parágrafo aqui. Ele começa falando de vida eterna e termina falando de vida eterna. Então por isso que a gente está falando sobre duas perspectivas sobre a salvação. Como herdar a vida eterna, como ter a vida eterna. Essa é a pergunta do rapaz e é assim que o texto termina, fechando o assunto. Na visão dele, é algo que você pode fazer com algumas limitações. É isso que a gente vai perceber aqui. E ele pergunta então, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, eterna, a gente geralmente pensa só em termos de tempo. O que é eternidade? É algo que não tem fim. Mas eternidade ou vida eterna para o judeu, na mente do judeu, tem um conceito além do tempo. Não é só a questão de algo que não termina. Quando a gente fala sobre eternidade, há um contraste muito grande entre a nossa realidade e a realidade divina. Deus é eterno, nós somos passageiros, nós somos frágeis, nós somos limitados. Deus não, Deus é eterno, Ele está acima disso tudo. Então, quando o homem aqui fala como eu posso herdar a vida eterna, na mentalidade dele, que era um judeu, a ideia de vida eterna aqui é obter algo que é superior, é uma vida de qualidade superior à nossa. É algo que é diferente daquilo que a gente encontra aqui. Não é vida nos termos que nós conhecemos, é vida nos termos que Deus experimenta. Então, como é que eu posso obter essa vida que é maior do que as coisas que estão ao meu alcance aqui? Como é que eu posso obter uma vida que tem uma qualidade que transcende, que vai além das coisas que eu consigo encontrar aqui? Como é que eu posso obter essa vida que só Deus pode dar? Como é que eu posso compartilhar isso que só Deus tem?
Como eu alcanço isso? Como é que eu consigo dar esse passo daqui, dessa realidade para cá, para uma vida que está além, que só Deus tem? Como? Como eu faço para chegar lá? É isso que estava na mente dele. Não é necessariamente só o tempo. É algo que não acaba, é algo que não se dissolve, é algo que não se deteriora, é algo que envolve uma série de coisas aí que está atrelada a Deus. E a ironia desse texto é que ele começa o texto perguntando sobre essa vida eterna, ou seja, essa vida que tem uma qualidade, que tem elementos que vão além do que a gente vê e do que a gente tem aqui. Mas o que pega é que ele está apegado, ele ama demais as coisas daqui. E ele não quer abrir mão das coisas daqui para ter essa vida de qualidade superior. Essa é a ironia do texto. Ele fala, como que eu posso herdar a vida eterna? Peraí, mas você quer a vida eterna e você não está disposto a abrir mão das coisas que não são eternas? Das coisas que são passageiras? Essa é a ironia do texto. Por isso que ele tem um interesse limitado, como a gente vai ver aqui adiante. O texto continua, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. É assim, não era comum chamar outra pessoa de bom. Não era comum. Você jogar assim, bom mestre, bom professor, bom pastor, bom alguma coisa. Não era comum você chamar outra pessoa de bom, mesmo um rabino, mesmo um professor. Esse atributo, esse adjetivo era comumente aplicado a Deus. Você fala que Deus era bom. Tanto que Jesus fala aqui, não existe ninguém bom a não ser Deus. Isso era comum ali na mentalidade das pessoas. E esse homem certamente sabia disso. Então, quando ele chama Jesus de bom mestre, parece que ele está dizendo para Jesus, olha, eu reconheço que você tem uma mensagem vinda de Deus. Porque Deus é bom e você é um bom mestre. Logo, aquilo que você está falando, aquilo que você está ensinando vem de Deus. Por isso você é um bom mestre. Você compartilha isso que só Deus tem. Por isso você é um bom mestre. E, assim, esse ensino vindo de Deus, ao reconhecer isso, esse homem está se colocando numa posição que vai exigir algumas coisas dele. E por isso que Jesus pergunta, peraí, por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é Deus. Porque se você está me chamando de bom, e com isso você está querendo dizer que a minha mensagem é uma mensagem vinda de Deus, logo aquilo que eu falar você tem que acolher. Você tem que obedecer. Porque se o meu ensino é o ensino de Deus, então você não tem alternativa. Você tem que acatar aquilo que eu estou falando. Você tem que acolher a minha mensagem. Você mesmo está me chamando de bom. Então, você tem que ouvir aquilo que eu tenho a dizer para você. Você está disposto a fazer isso? E aqui a gente aprende algo interessante, porque a retórica de Jesus, o modo como Jesus aborda as coisas, é didático para a gente. E o modo como Jesus aborda esse homem aqui nos chama a responsabilidade das nossas afirmações. Presta atenção no que eu quero dizer. É assim, chamar Jesus de bom mestre traria consequências práticas para aquele rapaz. Se você está me chamando de bom mestre, então você está reconhecendo que o que eu falo vem de Deus e você tem que acolher aquilo. Porque não é qualquer mensagem, é a mensagem do próprio Deus. E Jesus coloca isso para aquele homem falando, você tem certeza do peso das suas palavras? Você tem noção do peso das suas palavras? E do que eu vou te falar? E do que você vai fazer em resposta a isso? Você está pronto para arcar com a responsabilidade dessas suas palavras? E isso nos ensina a ter responsabilidade das nossas afirmações que nós fazemos em relação a Deus, em relação a Jesus, da mesma forma que Jesus chama esse homem para a responsabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, nós, muitas vezes, por exemplo, chamamos Jesus de Senhor. Nós falamos, Senhor Jesus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Imagine Jesus na sua frente falando, por que você me chama Senhor? Se eu sou seu Senhor, eu sou dono de tudo. Se eu sou o Senhor, eu sou dono de tudo. Você me obedece? Não é à toa que lá em Lucas 6, vocês não precisam ler agora, mas Jesus ele fala, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor e eu sou dono de tudo, vocês devem obediência a mim. E por que na sua oração você me chama Senhor e você não obedece o que eu digo? Seja responsável por aquilo que você diz. Você me reconhece como Senhor, assim como aquele homem reconheceu Jesus como bom mestre. E se você me reconhece como Senhor, então onde está a obediência devida a mim? Ou será que você só está falando isso da boca para fora? A gente chama Jesus de Messias, nós falamos comumente de Jesus Cristo, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus, não está falando na RG, Jesus Cristo da Silva. Cristo
é um título, significa que ele é o Messias, ou seja, significa que ele é o Salvador. E nós falamos frequentemente sobre Jesus Cristo, sobre Jesus Messias, sobre Jesus prometido. E nós cremos, você crê de fato que Jesus é o Messias? Porque chamar Jesus de Cristo significa que você está afirmando que de fato ele é o Messias. Você tem que ter responsabilidade nessa sua afirmação implícita aí que você está fazendo. Ou quando nós falamos sobre Deus ser santo, Jesus ser santo, nós constantemente colocamos isso nas nossas orações, nas nossas meditações, reflexões, e nós reconhecemos a santidade de Deus, falamos que ele é santo, mas o quanto nós honramos a santidade de Deus. Peraí, se você está falando que eu sou santo, então você está abandonando seus pecados? Se você está me chamando de santo, você está se aproximando de mim com mãos sujas? Se você fala que eu sou santo, você acha que eu aceito qualquer coisa que você faz? Então é muito interessante que o que Jesus faz aqui é chamar aquele homem à responsabilidade a partir de um título que conectava Jesus ao próprio Deus. E fala, seja responsável pelas coisas que você tem falado, porque isso traz consequências práticas. Da mesma maneira, nós somos chamados à responsabilidade, porque nós chamamos Jesus de bom mestre. Mas será que nós estamos dispostos a acolher aquilo que ele manda a gente fazer, aquilo que ele nos ensina? Nós chamamos Jesus de santo, nós honramos a santidade dele? Nós chamamos Jesus de Senhor, nós obedecemos a ele como dono de todas as coisas ou não? Então, essa didática de Jesus nos ensina aqui como a gente deve se aproximar dele. E o texto continua. Jesus responde agora a pergunta do homem. Notem aqui, ele diz, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, bom só tem um que é Deus, o que nós acabamos de falar, e agora Jesus vai responder a pergunta do homem. E ele diz assim, versículo 20, sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Agora olha assim, olha o seguinte, talvez você, assim como eu, tenha tido uma certa estranheza com a resposta de Jesus. Qual foi a pergunta do rapaz? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Qual que é a conexão disso? Não parece no primeiro momento que Jesus está falando que é possível alguém ser salvo por obediência à lei? E aqui Jesus está citando especificamente a segunda parte dos 10 mandamentos. Parece, né? Causa estranheza em nós, porque, peraí, Jesus, o senhor não aprendeu a evangelizar, não? A salvação não é pelas obras, não é por guardar mandamentos, a salvação é pela fé. O que o senhor tinha que responder para ele, então? Você tem que crer em mim como Salvador. Mas o senhor está falando para ele guardar os mandamentos? Jesus, o senhor precisa voltar para a classinha de EBD, de BF. O senhor não sabe que a salvação é pela fé e não pela guarda da lei? Então isso pode causar uma certa estranheza em nós. É evidente que a salvação é pela fé e com certeza Jesus sabe disso. A gente não precisa lembrá-lo desse fato. Mas o que Jesus está fazendo aqui então? Me parece, e eu acho que é bem evidente pelo desenrolar da história, que Jesus ele está entrando na lógica daquele cara ali. Jesus está entrando no terreno daquele cara ali para fazer com que os valores daquele cara, para fazer com que o modo de pensar daquele cara seja questionado. O que Jesus está fazendo aqui, parece, é encaminhar a conversa de um modo que o rapaz ele se veja encurralado e o coração dele seja revelado. Porque na sequência ele vai falar, se é só guardar os mandamentos, então tá beleza, minha salvação tá garantida, porque eu já estou fazendo tudo isso. Aí Jesus fala, não, mas tem algo mais aí. Então parece que Jesus está conduzindo a coisa. Você não pode pegar a afirmação de Jesus só por isso daqui, porque Jesus está num diálogo ali. Ele está conduzindo a coisa. Então é claro que Jesus não está falando que a salvação é pelas obras. Ele está seguindo a lógica do rapaz, o diálogo ali com o rapaz, para expor o coração daquele homem e mostrar que a salvação nunca poderia ser de forma meritória, ou seja, não depender de alguma coisa que ele poderia fazer ou não, certo? Então Jesus está caminhando nesse diálogo aí. E você tem que lembrar que, para um judeu da gema, como a gente tem falado, para você ser salvo, você precisava de duas coisas. Uma, com certeza. A outra era importante também, mas uma você já conseguia logo de cara já. O que um judeu, na mente de um judeu, o que você precisava ter ou fazer para ser salvo? Em primeiro lugar, você tinha que ser judeu. Se você era judeu, você já está garantido. E em segundo lugar, você tinha, se era um judeu mais ortodoxo, preocupado com a palavra de Deus, você tinha que guardar a lei. Então era um sistema meritório, que era baseado na sua raça, na sua nacionalidade,
e na guarda, na obediência da lei. Jesus vai questionar isso daqui, como ele já tem feito várias vezes, falando, não, peraí, não é assim que alguém é salvo. E Jesus está desconstruindo isso daí. Mas na cabeça daquele rapaz, ele tinha que fazer alguma coisa para conseguir a salvação. E Jesus vai colocar isso em xeque. Então ele continua o diálogo aí no versículo 21. Replicou ele, o jovem, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esse rapaz aqui parece ser o bom partido do religioso, né? Parece ser o cara bom partido. Porque ele, dos mandamentos que são ditos aqui, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Ele fala, olha, tudo isso daí eu tenho feito desde a minha juventude. Ele era jovem, mas desde muito cedo ele já tinha guardado todos esses mandamentos. Aí ele seria o sonho de toda sogra, o sonho de todo sogro, né? Tá, ó, rapaz, o cara é rico. Rei do gado. O cara é líder, influente. O cara é jovem, tem toda a vida pela frente aí. E o cara é fiel à lei. Casa agora, minha filha. É o que você está esperando. Vai lá. Ele é o bom partido, um partidão. Inclusive em termos religiosos. Ele era o cara que você falaria, não, ele está salvo, ele está garantido, porque ele é judeu. Tem todo esse LinkedIn aqui, todo esse currículo Lattes aqui. E ainda por cima ele é fiel, obediente à lei de Deus e tudo mais. Não tem nada, não tem um A para falar dele. E de fato, pode ser que a resposta dele aqui, parece que a resposta dele é uma resposta sincera. Olha, eu não transgredi nenhum desses mandamentos. Eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca desonrei meus pais. Eu sou um bom judeu. Eu sou um bom observador da lei. Eu sou uma pessoa obediente aos mandamentos. E parece que isso aqui era sincero. Mas o que Jesus vai mostrar é que isso é insuficiente. Jesus mostra que a boa moralidade não leva ninguém para a vida eterna. Você ser uma pessoa boazinha não te garante nada. Só te faz um incrédulo mais educado. Um incrédulo que dá menos problemas na sociedade. Isso não conduz ninguém à vida eterna. Não garante ninguém na vida eterna. E é muito interessante aqui, deixa eu fazer uma aplicaçãozinha, olhando para esse perfil todo que eu falei, né? Porque vocês já devem ter encarado na faculdade, no trabalho, na escola, aquela pessoa, aquele colega que ele tá quase lá, só falta ser crente. Já experimentaram isso? Então essa pessoa, ela é interessada, ela pergunta coisa de Bíblia, ela tem um comportamento melhor do que eu, moralmente falando, vem de uma família boa, é uma pessoa que trabalha, que se dedica, é uma pessoa que é conservadora, ele até pede para eu orar na hora de a gente almoçar junto lá, ele fala, pode fazer uma prece, para falar, meu Deus, esse cara tá quase lá, ele tá um passinho da salvação. Esse jovem, esse cara aqui que só falta ser crente, tá quase lá, tá 99,99999%. Falta só aquela viradinha. Só falta ele falar, Jesus é o Salvador. Só isso. Esse cara aqui. Como tantos outros que a gente conhece. Mas a questão é que, mesmo ele sendo interessado nas questões espirituais, mesmo ele reconhecendo que Jesus tem uma mensagem vinda de Deus, mesmo ele tendo uma boa moralidade, a vida dele ainda continua vazia e ele sabe que ele não tem a vida eterna, porque ele procura Jesus e fala, como eu posso ter a vida eterna? Como? Aquele 0,00001% é o que faz toda a diferença na vida de alguém. A pessoa basta ser crente, significa que falta tudo. Falta tudo. Porque os outros 99,9% não tem relevância nenhuma na busca da salvação. Não muda nada. Faz dela um incrédulo bom. Só isso. Mas não garante a vida eterna. Esse é o caso do jovem aqui. E são tantas outras pessoas que nós conhecemos. Então, isso nos ajuda a avaliar, ou melhor, a ler as pessoas ao nosso redor. E por mais que a gente fale assim, nossa, aquela pessoa é muito bem comportada, aquela pessoa é muito conservadora, aquela pessoa é muito legal, eu acho que talvez ela possa ser crente. Não. Se ela não crê em Cristo como Salvador, ela não é crente. Ela continua vazia. Ela continua com a falta de tudo que ela precisa para ser salva. Ela não tem a vida eterna. Você tem que evangelizá-la. Falta tudo para ela. Ainda que ela tenha toda essa aparência de que está quase lá. Como o caso desse jovem aqui. Fazer as perguntas certas, chegar a algumas conclusões corretas não é garantia de salvação. A pessoa ser interessada ou estar perto de uma boia, só estar perto da boia, não vai fazer ela se salvar do afogamento. Não adianta você estar lá na água,
mergulhando lá, sendo afogado, e você fala, nossa, como seria legal ter uma boia, como que eu posso ter uma boia? E a boia do seu lado lá, você fala, que boia legal, é uma boia bonita, uma boia que flutua, bem interessante, a boia que... Não adianta nada, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você pode estar a milímetros da boia. Como que você pode fazer para ser salvo do afogamento? Você tem que agarrar a boia. E esse agarrar a boia que faz toda a diferença. Esse cara aqui não agarrava a boia. Não tinha agarrado a boia. E ele sabia disso. Porque a vida dele continuava vazia e ele sabia não ter a vida eterna. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas que estão quase lá, mas que falta tudo? É por isso que a gente tem que evangelizar essas pessoas, mostrando como Jesus tem feito aqui, que essas coisas não são suficientes. E olha lá como Jesus continua, né? Ele fala, olha, eu sou um cara bom, moralmente bom. Sempre obedeci à lei e parece ser sincero isso. Mas olha o que Jesus responde. 22. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. De novo, essa resposta de Jesus causa estranheza na gente. Peraí, Jesus está falando que a salvação vem por ação social? Eu tenho que vender meu carro, tenho que vender minha casa, então eu vou ser salvo? É isso que Jesus está ensinando? De novo, não. O que Jesus está fazendo é conduzir esse rapaz a expor o coração dele. A ver que o problema não era obedecer uma leizinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um mandamento ali. Não era assim que você obtinha a vida eterna. É um compromisso do coração. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, olha, você tem que me obedecer. E ao me obedecer, ao você você atender, acolher o que eu estou falando aqui agora, você vai mostrar que o seu compromisso é integralmente comigo. E não com o seu dinheiro, e não com as suas coisas, e com nada mais. O seu apego e o seu amor é integralmente comigo e com nada mais. É por isso que a segunda perspectiva que Jesus vai apresentar para nós é essa de um compromisso integral. Então Jesus está conduzindo o rapaz a expor o coração dele, falando, olha, eu sou obediente, eu sou um cara legal e tudo mais, só que eu amo as minhas posses. E eu não estou disposto a abrir mão delas para seguir o Senhor. Ou seja, o meu interesse é o interesse limitado. Vai só até a página 2. Jesus está conduzindo o rapaz para isso. E quando Jesus faz a pergunta fatal, faz o seguinte, vende o que você tem, abre mão de tudo isso e me segue. Vamos comigo. Quando Jesus toca nisso, então o coração do cara abre e ele fala, não, isso eu não estou disposto a fazer. Isso eu não quero. Isso já é demais. Eu estava disposto a ir até tal ponto. Daqui para frente, eu não quero ir. É interessante que esse rapaz incorpora aquilo que Jesus fala em outras ocasiões. Olha só o que diz aí em Mateus 10. Mateus 10, 37. Vamos entender o que Jesus disse aqui, porque, notem, a gente tem que fazer esse esclarecimento aqui, porque as pessoas pensam que Jesus está falando aqui que o problema é ter dinheiro e que você tem que abrir mão de tudo para ser crente. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus quer fazer é chegar no coração do cara, é chegar no problema que estava dentro do cara, não na conta bancária dele. Tanto que existem outros servos de Jesus que são ricos, e Jesus não exigiu que eles abandonassem suas posses para isso. Mas o problema é que esse cara amava mais o dinheiro e as coisas que ele tinha, as fazendas, o gado dele lá, tudo, do que Jesus. E não dá para ser crente assim, não tem como. E olha só o que Jesus diz em Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Esse versículo, as palavras de Jesus nos desafiam a colocar o nosso compromisso com Ele, a nossa entrega a Ele acima daquilo que para nós é mais caro, que é o nosso relacionamento de pais, nosso relacionamento dos pais com os filhos. Como pode eu amar mais, um pai amar mais a Cristo do que a seu filho? É isso que Jesus exige aqui. Nada menos do que isso. Ter um compromisso com Deus é isso.
É colocá-lo em prioridade máxima, acima do compromisso que você tem com seu pai, do amor que você tem com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos, enfim. A sua própria vida, é assim que Jesus termina. Quem acha a sua vida, perde. Quem perde a vida por minha causa, acha. E aqui não é necessariamente a ideia de morrer e aí você ganha vida eterna, não é isso aí. Mas a ideia é que as coisas da sua vida, o curtir a vida, o que você valoriza na sua vida se torna secundário, porque Jesus é quem realmente importa para você. Obedecer, seguir a Jesus é o que realmente importa para você. E essas coisas então se tornam tão secundárias a ponto de você perdê-las. E aí você encontra a verdadeira vida. É muito comum que os jovens eles queiram achar a vida, curtir a vida, ganhar a vida. Mas Jesus fala que esse tipo de coisa, na verdade, é perder a vida. O que eles chamam de perder a vida por causa de Jesus, ou seja, colocar Jesus em primeiro lugar e abrir mão dessas outras coisas, isso sim é ganhar a vida de verdade. É uma inversão que acontece aqui. E olha só o que diz aí Lucas 14, onde a linguagem é um pouco mais marcante. Lucas 14, 26. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui, colocando lado ao lado o que Mateus falou com o que Lucas está falando aqui, é que se você tem um amor maior a essas pessoas, a si mesmo, do que a mim, não vai rolar. Não tem como. Por isso o texto fala aqui sobre aborrecer, odiar a seu pai e sua mãe. Não é que você vai chegar em casa chutando as coisas, não é que você vai chegar chegando... seguinte, quem manda aqui agora sou eu te odeio. Não é isso. A ideia de aborrecer aqui não é essa. Mas a ideia é de que o seu amor a Deus e a Cristo é muito maior, a ponto desse relacionamento, desse amor de pai e filho, se tornar algo que é inferior, é secundário. É isso daqui. E o amor a si próprio, inclusive, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E agora vem dois exemplos que Jesus dá que falam sobre a reflexão que o crente tem que ter sobre o custo de seguir a Jesus. Esse rapaz, ele não tinha refletido sobre o custo de seguir a Jesus. Eu quero obter a vida eterna, mas qual é o custo de obter a vida eterna? Então, quando Jesus fala aqui sobre amar mais a Cristo do que qualquer outra coisa, ele fala, considerem o custo disso. Olha só o que ele diz. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, você quer ser meu discípulo, você quer ter vida eterna, beleza, os termos são esses daqui. Vai custar absolutamente tudo que você tem. Tudo, tudo, tudo. Você vai despertar inimizade na sua casa, você vai despertar inimizade nos seus círculos de amizade, você talvez tenha que fugir, você talvez tenha que abandonar suas coisas, você tem que abandonar a sua vida, você tem que negar a si mesmo. Esse é o custo de ser meu discípulo. Pense bem antes de aceitar. Isso muda muito a abordagem que a gente vê, às vezes, as pessoas evangelizando, como se Jesus fosse um pidão. Ai, por favor, me aceite na sua vida. Esse não é Jesus. O que Jesus fala aqui é o seguinte, você quer ser crente? Então é isso aqui que vai acontecer com você. Você está disposto a isso? Parece que Jesus está, de algum modo, colocando barreiras. Claro que não, mas parece que Jesus está falando, olha, não é fácil ser crente, viu? Não é coisa bobinha, não. Diga, Maurício. Você faz paralelo àquela parábola da pérola de grande valor, que é justamente tudo que tem quando acha a pérola? Não lembro do contexto dessa parábola, mas talvez seja. Não lembro exatamente do contexto. Mas a ideia é de alguém que está tão interessado naquilo que larga todo o resto para ir atrás daquilo. Essa é a ideia. Então, Jesus apresenta o custo disso. E todo mundo que está aqui tem que saber, peraí, se eu sou crente, eu aceitei os termos disso. E com Jesus não tem letras miúdas. Jesus é muito claro quanto a isso.
Jesus não tem aquela propaganda super bonita e verifique a classificação, verifique a possibilidade. Não tem isso. É o seguinte, ser discípulo vai te custar tudo. Absolutamente tudo. E ou sou eu 100% no altar da tua vida, ou você esqueça. Ou é 100 ou é 0. Esse homem aqui, esse jovem rico, não estava disposto a isso. Mas Jesus alerta aqui os seus ouvintes. Olha, quem vai construir uma torre, pensa bem se vai ter como chegar até o final, como ter todos os recursos necessários. O rei, antes de ir no campo de batalha, ele pondera sobre os exércitos que estão vindo. Vocês ponderem sobre o que custa o discipulado, antes de vocês falarem que estão interessados, que querem ir. Esse homem aqui vai descobrir isso, ou melhor, já descobriu isso, porque no versículo 23, lá de Lucas 18, a gente lê o seguinte. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Os evangelhos sinóticos usam palavras diferentes para descrever a reação desse rapaz. Né? Todos falam que ele ficou triste, mas tem alguns detalhes interessantes. Aqui em Lucas diz que ele ficou muito triste. A ideia de uma tristeza profunda. Mas em Marcos 10 é dito que ele ficou contrariado com o que Jesus falou. E a ideia de contrariado é que ele ficou extremamente desanimado, desencorajado, abalado e o semblante dele ficou caído. Então você tem uma mudança de disposição aqui. É aquele rapaz que chegou, Senhor, por favor, como eu faço para ter vida eterna? Jesus falou, guarda os mandamentos. Você guarda os mandamentos? Guardo todo, Senhor. Então agora vamos fazer o seguinte, vende tudo que você tem e me segue. Na hora ele falou, mas e meu iPhone? Mas e o meu PS5? Mas e o meu desktop gamer? Mas e as minhas bolsas da... Homem de bolsa é meio estranho, né? Mas... E as bolsas da minha esposa da... Fala uma marca cara aí. Louis Vuitton. E as bolsas da minha esposa da Louis Vuitton? E os meus ternos da... Como chama aquela loja lá, Lucha, que você quer comprar terno lá um dia, quando você ficar bilionário? Como? Brioni. E os meus ternos da Brioni? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou abandonar tudo isso? E o meu jatinho particular? O Gilberto aí? Como que eu vou fazer isso? E o semblante dele? Não. Aí não dá. O senhor está pedindo demais. Então vejam como Jesus conduziu tudo para chegar no ponto, no centro do problema. Você quer a vida eterna, mas você não quer abrir mão das coisas daqui para ter a vida eterna. E o problema não é as coisas daqui, mas o problema é que isso é central na sua vida, ao ponto de você abrir mão de Deus e não abrir mão dessas coisas. E aí Jesus chega no cerne, no núcleo do problema. Porque, na perspectiva daquele homem, dava para ser salvo tendo um interesse limitado, parcial, que não envolvia toda a vida dele, que não envolvia tudo dele. Marcos e Mateus falam que esse jovem foi embora, não querendo dar ouvidos a Jesus, então a gente tem aqui um encontro que não terminou com conversão. Por isso que eu falei que a gente começa a ver outras reações que as pessoas têm a Jesus. A mulher samaritana se converteu, os primeiros discípulos ouviram o chamado de Jesus, mas esse homem aqui não. Ele ficou consternado, triste, abalado, bolado e quis ir embora. Não. Se é desse jeito, então eu não quero. E o texto diz que ele simplesmente foi embora. A gente percebe aqui que o moralismo daquele rapaz não foi suficiente para mudar as perspectivas e as prioridades dele. Ele era um cara bom, ele estava quase lá, mas isso não é suficiente para colocar as coisas no devido lugar. Ele estava distante de Deus, mas muito próximo das riquezas dele. Dormia ali do lado dos documentos, da sua posse, dos seus terrenos. E ele não queria abrir mão disso, mesmo que isso significasse estar longe de Deus. Agora, olha só. Até onde eu sei, não tem nenhum milionário aqui, né? Ludog, você tem grana? Longe disso, né? Gilberto? Horas de voo? Muitas horas. Negativo, né? Maurício? Só negativo. Só. Guimel? R$2. Aos poucos você está se restabelecendo financeiramente, né? Jean é rico. Perdeu todos os cabelos ficando rico. Não, né, Jean? Agora, ainda que nós não sejamos ricos, é curioso observar que a Bíblia alerta
que as coisas materiais, mesmo para nós que não somos ricos, elas podem constituir uma ameaça para a gente. Porque você pode ser muito apegado às coisas materiais mesmo sendo pobre. Esse é um grande paradoxo que você pode viver. Né? Só você lembrar da família do Cris, né? Que eram pobres soberbos. Né? Era pobre, mas gostava das marcas famosas. Lembra daquele episódio Todo Mundo Odeia o Cris? E a gente pode, de algum modo, se tornar apegado a essas coisas e esquecer que o nosso compromisso com Deus envolve integralidade. Eu não posso dividir o espaço que é exclusivo de Deus com as outras coisas. Tanto que, 2 textos, só para vocês gravarem aí, não precisam abrir, depois leiam em casa, mas Colossenses 3,5 fala que a avareza é idolatria. A avareza é você sempre querer ter mais, você nunca está satisfeito com aquilo que você tem, você viver num espírito ganancioso e tudo gira em torno de dinheiro para você. Colossenses fala que isso é idolatria, porque isso é colocar o dinheiro no lugar de Deus. É você ficar pensando nisso o tempo todo. Nossa, quanto será que está rendendo aquele CDB agora, hein? Nossa, pois é, deixa eu ver aqui agora. Você dorme, você acorda, nossa, tive um pesadelo, sonhei, rapaz, que a bolsa B3 tinha quebrado, perdi todos os meus recursos. Você vive em função daquilo, isso é idolatria. Você pensa em termos daquilo. Você fala assim, alguém chega para você, posso te dar você pode me dar uma carona? Você já pensa, peraí, isso vai ser tantos quilômetros, a gasolina está tanto, isso vai custar mais ou menos tanto, não vai ser muito vantajoso eu levar essa pessoa aqui. Então você se torna uma pessoa apegada ao dinheiro e você faz disso um ídolo, um Deus para a sua vida. A Bíblia fala que isso é idolatria, que isso é pecado. É o mesmo apego que esse homem mostra aqui. E os crentes podem incorrer nesse erro. Em Lucas 16, se vocês só virarem as páginas da Bíblia, vocês vão ver em Lucas 16, 13, que Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse homem aqui mostrou qual é o Deus dele. É o dinheiro dele, as posses dele. E nós, como crentes, temos que tomar cuidado para não flertarmos com essa divindade monetária, colocando isso como a razão da nossa vida, o que dirige toda a nossa existência, o que tira ou coloca, nos deixa dormir, o que tira o nosso sono ou nos coloca para dormir, aquilo que é a razão da nossa existência, tudo isso daí pode nos fazer estar mais próximos desse camarada aqui. Por isso que o oposto desse interesse limitado é um compromisso integral. Porque tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento enfatizam: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, é você como um todo. Nenhuma mínima área da sua vida pode estar fora dessa dependência, desse compromisso com Deus. Nada. Esse jovem não queria isso. E o texto fala que era por conta das riquezas dele. Jesus chega no cerne da questão, no núcleo da questão, expõe isso, e esse jovem então vai embora. Então esse foi a primeira perspectiva aí sobre a salvação, que mostra para nós um jovem com interesse limitado. E não dá para ter interesse limitado. Diga, Helena. Parentes. Uhum. E a gente estava pensando, né, nas pessoas mais ricas que a gente conhece. E eu falei, né, para eles, eu não conheço, de todas as pessoas que têm muito dinheiro que eu não conheço nenhuma delas que é feliz. Uhum. Mesmo as que são crentes, muitas vezes por causa do dinheiro, elas são pessoas infelizes. Inclusive, uma das mais infelizes que eu conheço. É que tem mais dinheiro. As mais infelizes que eu conheço, porque geralmente tudo isso está intrinsecamente ligado ao dinheiro delas. Então, as pessoas falam, eu não vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, mas o dinheiro vai me comprar essa felicidade. Isso não é verdade, porque a pessoa continua ou sozinha, ou continua se sentindo abandonada, ou não importa o que ela adquire, ela continua sentindo vazio na vida dela. Então, de forma alguma, sendo cristão ou não, o dinheiro consegue comprar a felicidade. Não dá.
E esse camarada aqui, ele não estava disposto a trocar o lugar que o dinheiro ocupava para colocar Deus, colocar o evangelho no lugar. E de fato, isso que a Helena falou das pessoas mais ricas, às vezes, serem mais infelizes, é justamente o retrato do ímpio, que coloca toda a sua segurança no dinheiro. E ele fala assim, não, o que dá felicidade é ser rico, ser milionário. O que dá felicidade é você ir para Paris, você ir para onde você quiser, você ir para Roma, você ficar viajando lá, e o dinheiro dá essas coisas, o dinheiro satisfaz, e a pessoa vive em função de ter mais e mais e mais e mais dinheiro, cada vez mais, ela nunca se sacia. Tanto que Eclesiastes fala, concordando com o que a Helena disse aí, que quanto mais o dinheiro, mais dor de cabeça você tem. Por isso que eu sou pobre. Uma boa justificativa, né, Marisa? Mas quanto mais dinheiro, mais dor de cabeça. Agora note, você pode ser alguém rico e crente, como você pode ser alguém rico e pobre, e não é o dinheiro que determina a sua vida espiritual, não é o dinheiro que determina a sua proximidade de Deus, não é esse o ponto de Jesus aqui. Mas o ponto é, se você acha que o dinheiro é que dá razão para a sua vida, então aí você tem um problema. Porque aí outras coisas podem dar razão para a sua vida também. Aqui era o jovem rico, mas eu conheço pessoas que não estão dispostas muitas vezes a abrir mão da sua formação acadêmica. Não, o que vale para mim é aqui, ó, meu diplominha. Só é gente quem tem diploma. Se você não tem diploma, não vale nada. Você está disposto a abrir mão do seu diploma para seguir Jesus? Não. Meu PhD, meu doutorado, não. Para muitas pessoas, às vezes, é um relacionamento. Enfim, você pode colocar qualquer coisa no lugar. Aqui era o dinheiro. Mas isso só revela que essas coisas realmente não satisfazem. Nada disso satisfaz profundamente. Nada disso resolve o problema do coração humano. E se você tentar colocar a sua esperança em cima de qualquer uma dessas coisas, tentando com isso ter a vida eterna, você não vai conseguir, é óbvio. Você não vai chegar lá. Então, esse diálogo aqui que Jesus tem com esse rapaz revela muito das prioridades do mundo ao nosso redor e nos alerta sobre as prioridades erradas que a gente pode ter no nosso coração. É um alerta para nós isso daqui. Peraí, esse rapaz aqui, em algum grau eu posso me aproximar dele, colocando coisas acima da exclusividade que deve ser ali o lugar de Jesus, as coisas de Deus e tudo mais. E esse homem não é satisfeito, não tem a vida eterna, percebe o seu vazio, apesar de ter tudo isso, não é por acaso que ele corre para Jesus. Mas ele não ouve aquilo que Jesus fala. E a minha oração é que todos aqui já tenham corrido para Jesus e tenham ouvido o que Jesus falou. E se você ouviu o que Jesus falou e crê nele como seu Salvador, colocando ele como prioridade suprema e única da sua vida, então você é um salvo, então você tem a vida eterna. Coisa que esse homem aqui não teve. Então eu espero que todos sejam diferentes desse rapaz aqui. E na semana que vem a gente continua falando aí sobre a perspectiva agora que Jesus apresenta, que é diferente da que o homem estava disposto. O homem queria um compromisso parcial, isso não salva ninguém, a salvação não admite isso. E agora Jesus fala sobre um compromisso integral. Mas a gente termina na semana que vem, certo? Vamos orar então, e aí já estamos liberados. Senhor, nós agradecemos porque o exemplo desse rapaz aqui nos alerta sobre os perigos que rondam o nosso coração. De nós dividirmos o nosso coração, a nossa mente, as nossas prioridades com outras coisas e não deixarmos esse espaço dedicado exclusivamente ao Senhor. Não amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas nós deixarmos parte da nossa vida de fora, parte das nossas prioridades de fora, esperando ter nisso satisfação, felicidade, quando na verdade nós encontramos vazio, tristeza, aquilo não nos satisfaz. E a exemplo desse homem aqui, nós podemos nos afastar do Senhor. Mas nós agradecemos porque um dia o Senhor nos resgatou dessa condição, nos trouxe para perto de Ti, aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, e agora nós podemos ter as prioridades todas no lugar. Nós não acreditamos no nosso próprio mérito para a salvação, nós realmente estamos dispostos a abandonar tudo por amor de Jesus, assim como o apóstolo Paulo abandonou toda a glória que ele tinha, toda a fama que ele tinha, toda a pompa que ele tinha para ser um servo do Senhor.
Nós que somos crentes, fizemos isso, como veremos a semana que vem, é algo que o Senhor operou em nós e que aquele rapaz, infelizmente, não experimentou. Mas que essa realidade esteja clara diante de nós, para que nós nunca corramos o risco de mudar essas realidades, essas prioridades no nosso coração, na nossa mente. Ajuda-nos, por favor. E se há alguém aqui que ainda tem outras coisas mais importantes do que Jesus, e por isso não é crente, pedimos que o Senhor toque no coração dessa pessoa, para que ela coloque Jesus como o foco supremo, absoluto de sua vida. E então, encontrando Jesus como Senhor e Salvador, como o bom mestre de fato, acolha o Evangelho, seja um salvo, e então possa colocar todas as áreas da sua vida, inclusive o dinheiro, seja rico, seja pobre, no lugar adequado, da forma adequada, com a perspectiva adequada. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.